nos unirmos para desfrutar da presença de Jesus, porque o salmista, no Salmo 133, já dizia: ó, quão bom e quão suave é dos irmãos de união. Aleluia! O próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Glória a Deus! Sendo que hoje poucas pessoas elas conseguem ter essa percepção todas as vezes que nós nos reunimos. Muitas das vezes nós nos reunimos em família cristã, que eu falo, e muitas vezes nós nem percebemos a presença de Jesus. Ela passa desapercebida. Por quê? Porque o ser humano tem o intuito, tem a tendência a ser perceptivo naquilo que ele pode ver e naquilo que ele pode tocar. Aleluia! Muitas vezes aquilo que o ser humano não toca e não vê, passa desapercebido. E por isso muitas vezes nós perdemos algo de muito especial quando nós nos reunimos na presença de Jesus para glorificar e exaltar o seu sangue. Glória a Deus, aleluia. Entendo eu que nós estamos numa fase de aperfeiçoamento, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, e eu sempre digo, irmãos, que a igreja nada mais é de que uma sala de aula, onde o Espírito de Deus quer nos ensinar, ou seja, Ele quer revelar, né? Porque Ele foi enviado para isso, para nos ensinar a respeito do caminho da verdade, justiça e juízo. Então nós estamos aprendendo. Eu fico notando e fico questionando a mim mesmo, todas as vezes que eu vou orar e meditar na palavra. Eu não sei por que isso talvez seja só comigo, né? Eu não sei por que não apaga da minha mente, então, os tempos do passado. Porque lembro eu, quando eu cheguei na igreja, a igreja não era essa igreja que nós estamos hoje. Glória a Deus, aleluia. Não é. E talvez eu esteja guerreando comigo mesmo por causa de algumas lembranças, não é? Mas quando nós olhamos para a presença de Jesus em nosso meio, isso também mudou. Mudou de uma forma dinâmica quase. Por quê, irmãos? Porque outrora nós não precisávamos fazer tanto esforço para nós adquirirmos algo de Jesus. Era automático. Nós chegávamos sem pedir nada e saímos da casa de Deus completamente abençoados. Aleluia! Nós saímos tão contentes, tão felizes, porque nós só queríamos vir adorar a Deus. E quando o ser humano vem adorar a Deus, automaticamente Deus o abençoa, prospera, protege, guarda, o livra e também exorta. Então, algumas lembranças dentro de mim, muitas das vezes me causa espanto e muitas vezes temor, porque o único sentido de nós virmos aqui nessa casa chamada casa de oração é porque nós acreditamos que esse local então está o nome do Senhor. Aleluia! Todas as vezes que nós o invocarmos, o Senhor disse: então eu estarei com os meus olhos fixos nesse lugar, os meus ouvidos estarão atentos a todos aqueles que invocaram o meu nome nessa casa, porque o meu nome estará sobre esta casa. Aleluia! Então nós acreditamos que quando nós chegamos aqui e nós invocamos o nome do Senhor, e alguém diz: irmão, mas não é só aqui? Claro que não. Mas a palavra de Deus, irmão, ela não pode ser anulada. O livro de Apocalipse diz que nós não podemos quebrar nem uma vírgula, nem um tio, porque senão nós vamos perder parte da árvore da vida. Então nós devemos cumprir com toda a lei e toda a escritura. Algumas pessoas nos dias que nós estamos vivendo já disseram, eu já ouvi isso, dizendo que o velho mandamento não é mais um livro para ser meditado, porque nós estamos vivendo a era dos evangelhos sinóticos, estamos no novo mandamento. Muita coisa está mudando em nosso meio. O conhecimento está se multiplicando. Os nossos irmãozinhos que outrora, né, não conheciam a profundidade da Bíblia como nós também não, agora já são mestres e doutores. Porque
destina, o fundamento para a igreja já tinha sido depositado. Glória a E Deus. nós não poderíamos sair, então, desse sustentáculo, desse fundamento que já tinha sido edificado, Aleluia. que é a pessoa de Jesus Cristo. Glória. Que é os seus mandamentos, a sua lei, a sua doutrina, os seus estatutos. E que a palavra de Deus, seja na Septuaginta, no Velho Mandamento, ou nos 70 livros, ou nos Evangelhos sinóticos, ou seja, como quem quiser entender, ela ainda continua sendo a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ela ainda continua tendo a sua mesma veracidade. Por que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos de história bíblica, as pessoas elas têm se confundido. E a ilusão das construções de mensagens, a eloquência em muitos pregadores, dentro das suas construções e retóricas que tem criado, tem levado pessoas a imaginar coisas que a Bíblia não promete, coisas que a Bíblia nunca falou, que era permissível eu chegar diante de Deus e criar toda essa imaginação. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós não devemos esquecer que o próprio Jesus disse no livro de Revelação, Apocalipse, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Nos Evangelhos sinóticos ele disse, no Evangelho de São João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pronto. E no Evangelho de São João 15 ele disse para os seus discípulos, ele disse: olha, vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem que as pessoas conheçam vocês? Que eu fui o mestre de vocês? Então tudo bem, vocês não podem ser maior do que o vosso mestre, mas vocês podem ser igual ao vosso mestre. Aleluia. E todos vão conhecer vocês, não é pelo milagre que vocês vão operar, não é pelos dons que vocês vão receber, não é pela dinâmica de ciência, sabedoria que muitos vão ser dominados, ou seja, o Espírito de Deus vai dar isso para vocês, porque o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. Não é por isso que eles vão conhecer vocês, mas quando vocês amardes uns aos outros como eu vos amei. Todos vão conhecer vocês, porque assim como eu amei vocês, eu estou enviando vocês para amardes uns aos outros como eu vos amei. Glória a Deus. É esse princípio bíblico que eu quero construir a minha mensagem. Porque hoje temos N pregadores, N igrejas, mas nós não temos visto mais o amor, nós não temos visto mais milagre, nós não temos visto mais as curas e as libertações. O que nós temos ouvido é a respeito de guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos, pânico, desespero, enfermidade, dissensão, divisão, contendas, heresias e muita frieza em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. E todos nós estamos dizendo que está tudo bem, mas não está. Não estamos bem. Nós precisamos que o Senhor sacuda a figueira e as folhas secas venham cair para que nasça um novo broto. Para que o Espírito Santo de Deus, sim, ele tem pessoas que estão dizendo: mas irmão, estou buscando a plenitude, e a plenitude já nos foi dada. A promessa já estava lá aproximadamente há mais de 2.000 anos atrás, aproximadamente 3.000 anos atrás, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. O Senhor dizendo que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa era a plenitude que o Senhor prometeu derramar, mas no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, também cumpriu essa profecia. O Espírito Santo veio
destruídos, a igreja está sendo atingida e parece que todo mundo não percebe, está dizendo, irmão, tudo vai bem. Não está indo tudo bem. Por que vem uma mensagem como essa? Porque Deus te escolheu. Deus te chamou. Você não é só mais uma mulher, porque mulher está cheia aí fora. Deus não te chamou porque você é uma mulher ou porque você é um homem. É porque Deus olhou para a senhora, para o Senhor, e viu um homem e uma mulher de Deus. Aleluia! Viu uma pessoa que tinha um chamado de Deus, uma promessa de Deus, que recebeu o Espírito Santo, que acreditou na palavra, se entregou aos pés da cruz, e o sangue do Cordeiro veio lavando e purificando, resgatando, transformando e salvando a tua e a minha alma, para que o nome de Deus viesse ser glorificado. Isso é o propósito de Deus, para a tua vida e para a minha. Vamos voltar ao pé da cruz? Tem pessoas que não conseguem voltar mais ao pé da cruz, se distanciou tanto. A pessoa orou tanto, que parece que a oração dessa pessoa tirou ela tão longe nos pés da cruz que ela não consegue mais retornar. Quem sabe o jejum dessa pessoa jejuou tanto que agora o jejum fez essa pessoa perder o desvaio, ou seja, o sentido. E a pessoa não consegue retornar mais ao pé da cruz. Só porque a cruz, irmão, todo dia ele está diante de nós. Aleluia! É o sacrifício que nos faz ficar vivo. Porque para você estar vivo aqui, a cruz tem que estar lá, o sacrifício tem que estar lá. A única coisa que o diabo respeita, e ele se dobra, aleluia, e ele sabe que não pode tocar e tocar, é porque ele sabe que lá na cruz foi feito um sacrifício por você e por mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Eu vou deixar em poucas palavras aqui, tá bom? Essa mensagem que eu tenho pregado, mas Deus tem falado muito forte comigo, por quê? Porque eu falo de sacrifício. Nenhum homem, nenhuma mulher recebe nada do céu sem se sacrificar, sem haver um sacrifício. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, irmão, que esse negócio de sacrifício acabou. Jesus já fez sacrifício por ti, o sacrifício para você não ser condenado. Condenado, tá bom? Ele se sacrificou, morreu na cruz para que você e eu não fosse condenados. Romanos capítulo 3, versículo 23. O apóstolo Paulo disse, a sua epístola ao Romano, ele disse, todos pecaram e estavam destituídos ou separados da glória de Deus. Aleluia, Jesus! Isso é para você e eu não ser pecado, sacrifício na cruz. Mas se nós vamos vir e fazer o que ele mandou, Evangelho de São João Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele profetizou no livro do profeta Jeremias, dizendo, ei, chegai-vos pois a mim, e eu me chegarei a vós. Glória a Deus! Se nós não voltarmos, não vir aos pés da cruz, seja crente, seja descrente, seja espírita, seja kardecista, seja umbandista, seja circunciso ou incircunciso, judeu ou gentil, seja quem for, se não tiver aos pés da cruz, irmão, nós estamos nos distanciando do céu. Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu resumir aqui para você essa passagem bíblica, que para mim é algo que está muito real na minha vida todo dia. A Bíblia diz que vocês sabem que houve uma perseguição, então não só contra Jesus, dentro do seu ministério. A perseguição de Jesus, ela não foi só por causa da religião, ou por causa de Anás ou Caifás, não, que era a liderança, então, da igreja da época, ou os sacerdotes, né? Essa perseguição, ela já se deu, então, desde o nascimento de Jesus. Quando em Ramá se ouviu a voz do pranto e de choro de todas as mães, porque foi mandado tirar a vida de todas as crianças que tinham de 2 anos para baixo, porque o Herodes daquela época, o rei daquela época, então não queria perder o trono, e os magos chegaram lá e disseram, olha, nós fomos encontrados pela revelação do céu de Deus que o Messias já nasceu. E o inferno então se manifestou. Porque tem pessoas, eu que vim do Espiritismo, tá bom, irmão? Quem teve
destruir o ser humano, ele vai manifestar. Então, quando isso aconteceu dentro da luz da Bíblia, o diabo ele começou a se manifestar através do ser humano, do rei, através de seus súditos. Quando matou as crianças, Ramá se ouviu voz de choro e pranto, a qual as mulheres, aquela não podia ser consolada, e tantas outras mulheres na época. Por causa de quê? Porque a perseguição estava na pessoa de Jesus, o Messias. E a Bíblia diz que Jesus então cresceu, foi ensinado pela Torá e pelo próprio Espírito de Deus. E quem diria que Jesus não foi para a escola dos profetas ou dos mestres da época, os rabinos, foi, porque isso era uma lei dentro do judaísmo. Então Jesus foi para a escola desde os 5 anos até os 12 anos, ou os 14, que era a época dele sair da escola. A Bíblia diz que Jesus, então, na medida que ele crescia, o Espírito de Deus também crescia com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é figura de linguagem, né? Crescer com Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo não cresce. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a Bíblia diz que o menino crescia, o Espírito de Deus fazia ele crescer na graça. E chegou um dia que a mãe de Jesus, Maria e José, foram numa festa em Jerusalém e voltando, então, esqueceram o menino. E depois de 3 dias, cadê o menino? Na peregrinação voltando, cadê meu filho? Não sei, ficou lá para trás, quem sabe para outra caravana. E sai Maria correndo, procurando, não acha o menino. Tem alguém que volta, não está por aqui não. E a Bíblia diz que José e Maria saíram perguntando e retornaram. E quando chegaram lá de volta, encontraram Jesus no templo. Ele estava conversando com quem? Ele estava conversando com os mestres da Torá, que faziam pergunta para Jesus. E a Bíblia diz que todas as perguntas que eles faziam, então, que as perguntas eram tiradas do decálogo, dos 10 mandamentos e as suas 613 leis. Então tem muita pergunta para se fazer, porque as perguntas não abrangiam somente o mundo espiritual, abrangia também o quadro social, o quadro em todas as áreas do âmbito do ser humano, lei de justiça civil. E eles perguntavam para Jesus, Jesus respondia, ele sabia, de onde saiu esse conhecimento, essa sabedoria? E Jesus só tinha 12 anos. Mas ele não sabia que ali estava, não era um menino, filho de Maria e de José. Ali estava o próprio Deus encarnado e revelado. A Bíblia diz que Maria encontrou o menino. Pegou o menino, levando para casa e guardando tudo. Eu fico maravilhado com Maria. Essa palavra para mim é uma revelação. A Bíblia diz que Maria observava, então tudo que Deus fazia através do menino, e ela não falava nada para ninguém, ela guardava tudo consigo mesmo. E ela guardava assim, eu não vou falar nada, porque eu me lembro que eu não tinha marido, e eu me lembro da visão do anjo que disse que eu ia dar a luz ao Messias. Não vou falar nada, vou guardar para mim. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o menino cresceu. E depois que ele se formou, então, para ser também um mestre, então ele ia passar pelos crimes do 70. Então, 70 rabinos iam chamar a Jesus, como chamava todo judeu primogênito que se formava na escola. Então, os profetas, então os 70 chamavam Jesus e ele passava. É que nem um teste de autoescola ou outros testes que tem por aí. Então, eles saíam fazer pergunta para Jesus. Se Jesus respondesse todas as perguntas, então ele não ia ser só um aluno, ele ia, a partir daquele momento, ele ia ser mestre. É uma coisa que eu aprendi dentro da luz da Bíblia. Por isso que Jesus ele chamou os seus discípulos. Não é à toa, não. A Bíblia não foi escrita à toa. Por que Jesus chamou os discípulos e mandou os discípulos a pregoar, ensinou eles, exortou, encheu eles do Espírito Santo? Porque todo mestre que quer eternizar o seu nome, ele faz discípulo. Nós começamos a fazer discípulo na nossa própria casa, com nossos filhos, depois netos, né? Eu já vou ser neto, já estou com 50, né? E já vou ser avô, já tenho neto. E o que nós fizemos? A Bíblia diz que nós devemos ensinar o pequenino caminho que deve dar para que quando desse não se desvie dele. E assim nós fizemos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, vamos fazer isso. E nós vamos sempre se lembrar pelo ensinamento e educação da vida dos nossos filhos. E eles vão ser o quê? Nossos discípulos. Não só filhos. Por quê? Porque eles vão falar de você, eles vão falar de mim. Eu posso ter passado, morrido, e isso pode ser enterrado no cemitério. E eles vão dizer, olha, meu pai, meu avô, meu bisavô falou isso, eu estou lembrando, e agora está no céu. Ele falou. Por quê? Porque isso se chama fazer discípulos.
diz que Jesus foi interrogado e todas as perguntas que os 70 fizeram, 70 rabinos, Jesus respondeu tudo, esse cara maravilhado. E agora Jesus estava, agora não só com liberdade para ser um professor, mas também para ser mestre. E é por isso que Jesus vai lá e chama então os seus discípulos, alunos, para fazer discípulo, para eternizar o seu nome, já que ele já é eterno. Ele sabia que o seu nome fosse conhecido por toda a terra, para que todo aquele que o conhecesse não perecesse, mas que fosse salvo pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que agora Jesus está com seus discípulos, ele começa a ministrar, a pregar. O que Jesus está fazendo? Ensinar. Uma coisa que o crente deveria almejar muito é aprender. É aprender. O próprio Jesus disse no texto que eu já citei, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Se tem uma coisa que nós deveríamos amar, nós deveríamos desejar mais do que o alimento para o nosso ventre, é aprender de Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque ele diz: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem está me ouvindo aqui também? Amém, Jesus. Tá bom? Estou correndo. Glória a Deus. Eu quero passar algo que vinha te ficar aqui nessa noite. Não vou gritar, não. Tá bom? A Bíblia diz que Jesus disse: ó, o meu fardo é suave. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você sabe por que Jesus disse: o meu jugo é suave? Quem sabe o que é jugo aqui? Sabe o que é jugo? Jugo é aquilo que se bota sobre uma junta de boi. Não tem aquela armação que bota sobre o pescoço do boi? Aquilo lá se chama jugo. Aleluia. Então quando você vai prender os dois boi, você bota um jugo em cima deles. É algo que prende eles ao jugo, e o jugo dá o domínio para aquele que está no controle, controlar os dois animais, que é maior que aquele que está controlando. Mas o jugo cai sobre eles e o controla, o guia. Por que o Senhor Jesus disse assim: ó, o meu jugo é suave? Porque Jesus, além dele se formar carpinteiro, porque o pai era carpinteiro, Jesus também aprendeu a fazer jugo. Só porque o jugo, se não fosse bem feitinho, bem coitadinho, raspadinho, tirar todas as farpas, então quando colocava sobre a junta de boi, jumento, seja que fosse, quando colocava o jugo, a farpa espetava no animal e o animal ficava inquieto e não podia ser controlado. Então Jesus, sempre que fala, ele fala de algo que era da época, para que os discípulos entendam, assim como nós nos dias de hoje. Então ele disse: o meu jugo é suave, porque todas as vezes que Jesus fazia o jugo para colocar no boi, ele limpava bem, deixava tudo amaciozinho. Quando colocava sobre o animal nunca sentia, não tinha uma fala sequer para espetar no animal. Colocava ali, o animal nem sentia que tinha jugo. Por isso que ele disse: meu jugo é leve e meu fardo é suave. Dentro de todo o ensinamento que Jesus está dando para os discípulos, Jesus quer passar para o discípulo algo muito importante. É algo que vai impregnar na alma deles. É isso que ele me ensina todo dia. Algo vai impregnar na minha alma. Não é só entrar pelos meus ouvidos, não. Não é só você provar a palavra pelos ouvidos, porque assim a Bíblia diz que os ouvidos provam a palavra, assim como a língua prova o paladar. Então Jesus queria colocar algo impregnado na alma deles, e é isso que muitos de nós precisamos. É ter algo impregnado. O que é esse algo, irmão? É algo que vai despertar em nós não só a convicção, a palavra certa, seria a fé, que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. É uma convicção dentro de você que ninguém pode tirar. Alguém pode estar dizendo: nós vamos ter que correr tudo para o norte, e você vai dizer: não. O Senhor, agora o Senhor disse que eu tenho que ir para o sul. E todo mundo pode estar indo contra você, mas você tem a tua convicção pelo Espírito dentro da palavra, que você está na direção certa e o Senhor vai ser contigo para tirar a vitória. É isso que Jesus queria colocar dentro dos discípulos. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus tinha que preparar eles para eles ficarem firmes até que viesse um alto poder que ele mesmo falou no Evangelho. Então, de Lucas, no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 1, quando
alegrei nada com isso. Fico triste, né? Fico preocupado. Não, manifestações. O que esse camarada está fazendo aqui, essa pessoa? Ué, vai daqui, que não é o teu lugar. Não é? Mas por uma infelicidade, não sei como no tempo da vida, e nas esquinas da vida, né? Lá vem ele atropelando-nos. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele queria ensinar, para ele ficar firme, porque viria tempos difíceis e trabalhosos. Então, eles estão maravilhados. Por quê? Porque Jesus começa a ministrar, a mostrar para eles. Agora, não só o poder da retórica, não só o poder da construção, da mensagem. E Jesus dizia: chega da voz do reino de Deus. Eles não sabiam o que era o reino de Deus, como muitos de nós ainda não entendemos o que é o reino de Deus. Irmão, muitos de nós pensamos: o reino de Deus é glória, o reino de Deus é só vida regalada, é só luz. Não é? O reino de Deus é muito mais do que isso. Tá bom? E alguém já falava para mim há um tempo atrás, quando a gente, começo de conversão, e dizia assim: não, no céu, esse negócio do céu. Eu disse: se no céu não for melhor do que na terra, não quer ir para lá. Não é, irmão? Mas no céu não for melhor. E tudo que tem no céu, o próprio Jesus disse para Pedro: quando Pedro disse: Senhor, pelo amor da tua palavra, pelo amor do Senhor, nós temos abandonado a nossa casa, nós temos abandonado tudo por amor de ti. Eu estou vendo os discípulos aí que têm seguido seus mestres. E aí, Senhor, o que nós vamos receber? Porque eles estão aí também aprendendo com seus mestres, depois eles voltam para casa, a vida deles segue. Tem uns que nem são aprovados para ser mestres e voltam às suas vidas, vão trabalhar de novo. E nós, Senhor, o que nós vamos receber? Porque nós temos deixado tudo por amor do teu nome. E Jesus disse: Simão Pedro, aquele que deixou pai e mãe, mulher, filho, aquele que deixou fazer legado por amor de mim, aqui embaixo, 100 vezes mais vai receber. E lá em cima, coroa de vida eterna. Aleluia. Eu fico pensando comigo, porque nós, a nossa pesquisa, a nossa mentalidade é tão diminuída por causa do pecado, ser caído, mas por causa do pecado que habita em nós. Quando essa palavra ela é pronunciada, parece que não surge mais efeito. Parece que a primeira palavra surge mais efeito que a segunda. Parece que quando Jesus diz: aqui na terra 100 vezes mais, agora no céu de eterno, parece que a primeira parece que tem mais efeito, né? 100 vezes mais. E a vida eterna parece que vem de lá. Glória. E é por isso que o discípulo às vezes se embaralhava. Porque Jesus queria trazer o reino para eles de uma forma visível, palpável, real, e eles ainda estavam impregnados com as coisas terrenas.